Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos conversar, como prometido no outro vídeo, sobre as 3 formas de cegueira que impedem a sua vida de frutificar. Ao longo de muitos anos, observando as pessoas servindo a igreja há mais de 20 anos, é notável, é notório a vida de algumas pessoas não conseguem produzir os frutos da fé. Isso porque existe uma enorme lacuna na compreensão que essas pessoas têm do Evangelho, conforme dito no primeiro vídeo. Caso você queira aprofundar no assunto, é de suma importância que você assista o primeiro vídeo para que você entenda num todo aquilo que eu quero compartilhar e ensinar você de forma que você possa aplicar na sua vida essas verdades e que farão toda a diferença no contexto que você vive e na aplicabilidade geral da vida. Você precisa entender, primeira coisa, quando a gente fala das 3 cegueiras, que frequentemente estão presentes na vida das pessoas, que impedem essas pessoas de frutificarem, você precisa entender que a sua vida está sendo contada, a história da sua vida está sendo contada num roteiro, num âmbito maior de Deus. Logo, quando você tem consciência acerca disso, isso fará toda a diferença, porque a sua mentalidade será norteada pelo Evangelho de Jesus, logo você não será refém de tudo aquilo que você acha que pode fazer todo sucesso, toda a diferença na sua vida, mas naquilo que de fato pode fazer a sua vida frutificar, florescer e dar sentido e propósito para ela. A primeira cegueira, a primeira forma de cegueira que algumas pessoas enfrentam é a cegueira da identidade. Muitas pessoas não sabem quem elas são e nem tampouco que a palavra, o que Jesus diz que elas são. E essa falta de identidade definida pelo Evangelho, definida por Deus, ela gera algumas consequências na vida dessas pessoas. A primeira delas é que essas pessoas elas não conseguem discernir e entender o quão imperfeitos somos. E essa imperfeição requer muito mais da ação de Deus, da poderosa mão abençoadora de Deus, e muito mais do perdão e da graça dele do que nós possamos criar e construir para nós mesmos. A segunda coisa é que essas pessoas estão cercadas de armadilhas poderosas que estão presentes nos nossos dia a dias. E que armadilhas são essas? A armadilha de tentar substituir Deus sempre da vida delas. Elas falsificam sua identidade porque eles não compreendem quem eles são em Cristo Jesus, quem eles são, a identidade não está definida em quem nos criou, quem nos formou para um propósito. Logo, essas pessoas, elas julgarão, então, expert e totalmente autônomas para construir o seu próprio caminho, a sua própria vida. Com isso, elas substituem Deus sempre na vida delas e aí elas ficam colecionando os fracassos o tempo todo. Outra coisa, outra armadilha que essas pessoas sempre caem nela é que essas pessoas não entendem que a vida é muito mais do que comida, bebida e trabalho e dormir. A vida é muito mais do que isso. A vida, ela tem propósito, a vida é um propósito, ela tem um sentido, ela tem uma direção. E essas pessoas caem nas armadilhas de acharem que a vida é só comida e bebida, por isso elas não são gratas por um Salvador. E esse tipo de manifestação na vida dessas pessoas, por falta de identidade, também leva esses indivíduos a tentarem substituir não só Deus, mas falsificar a sua própria identidade. E como que isso acontece na vida de algumas pessoas ou de várias pessoas? Elas têm, por exemplo, como forma de identidade o seu trabalho. Elas têm o trabalho como um norte, ou seja, como uma própria identidade. O trabalho delas se tornar a identidade, logo essas pessoas são escravas disso e elas não conseguem ter tempo para o casamento, para os filhos, para si mesmo, e elas estão o tempo todo escravizadas pelo trabalho, porque elas acreditam que a sua identidade é o trabalho e a consequência disso é uma vida respaldada e pautada pelo quanto elas produzem com o seu próprio trabalho. A segunda forma de cegueira que está presente na vida de algumas pessoas, e por isso elas não conseguem produzir os frutos da fé e nem tampouco ter uma vida ativa e frutífera, como nós falamos no primeiro vídeo, é a cegueira dos processos de Deus. Essas pessoas não conseguem entender que ninguém está aqui para ir para o céu. Pelo contrário, nós estamos aqui para trabalhar e para nos render a Deus todos os dias, em arrependimento, em confissão, em servi-lo.
A nossa vida está sendo contada e forjada num contexto muito maior do que os nossos olhos podem ver. Logo, essa cegueira dos processos, essas pessoas não conseguem compreender que os processos de Deus são inevitáveis para nós e os processos da vida são inevitáveis porque é no processo e é nos processos que a gente cresce. O que Deus quer realizar em nós é o crescimento. Deus está proporcionando para nós não uma vida sossegada e tranquila, não, Ele quer que a gente cresça. E esse crescimento, ele tem um destino, e esse destino é eu e você, nós nos parecermos mais com Jesus. O crescimento que Deus tem para nós é nós parecermos mais com Cristo, sermos como Ele, amar como Ele amou, perdoar como Ele perdoou, servir como Ele serviu. E a terceira forma de cegueira é a cegueira da provisão de Deus. As pessoas que vivenciam as duas outras e esta outra forma de cegueira, elas também não conseguem enxergar e perceber o quanto elas estão totalmente distantes e incrédulas com relação à provisão de Deus. Identidade, processo e provisão é o que Deus tem para mim e para você. Essa forma de cegueira, de não compreender a provisão de Deus, nos faz sempre questionar se Deus está conosco, se Deus está nos abençoando, se Deus está presente na nossa vida. E muitas vezes você se vê embrulhado em conflitos e problemas, tentando substituir a sua identidade sempre, não observando os processos de Deus, logo você cai nessa outra armadilha, esse outro tipo de cegueira, que é não confiar que Deus está provendo e proveu todas as coisas em Cristo Jesus para você. Eu disse que a segunda cegueira impede você de perceber que Deus quer que você cresça, não que você tenha uma vida tranquila e confortável. Se você tiver, amém. Mas o propósito de Deus para a sua vida é que você cresça e que você também creia na provisão master dele, que é Cristo Jesus. Ele se entregou por mim e por você, para que eu e você tenham uma vida poderosa e frutífera. Entender essas coisas é mais do que uma informação. Entender tudo isso é mais do que apenas uma transferência de conhecimento que eu estou aqui lhe dizendo. É muito mais do que isso, porque o Evangelho é aplicável na sua vida em todos os âmbitos dela. É aplicável na cozinha, no seu quarto, no seu casamento, com seus filhos, na escola, no trabalho, no seu carro, em todos os lugares. O Evangelho é aplicável a ti. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho não é um conjunto de regras, como nós falamos no primeiro vídeo. Ele é uma alegria a ser vivida, é uma alegria a ser servida a quem de fato está próximo de nós e longe de nós, porque é para este propósito que Deus nos chamou. Eu vou ficando por aqui, porque senão o vídeo vai ficar longo, e eu te espero no próximo vídeo, onde a gente vai falar do que realmente tampa essa lacuna que nós falamos no primeiro vídeo. Essa lacuna da compreensão que algumas pessoas têm do Evangelho de Jesus. Saiba de uma coisa, a palavra de Deus, ela tem para você algo que é aplicável no aqui e agora e que faz toda a diferença para que você não seja vítima dessas três cegueiras que podem impedir completamente a sua vida de frutificar e de florescer. Um forte abraço, curta, compartilhe se faz sentido para você e siga o canal para que você não perca as atualizações. Um forte abraço, até breve.